E eu já respondi, já me falavam, por que você não vai para Cuba? Eu me sentia muito egoísta se eu fosse, cara. E para uma sociedade onde não tem gente sem atendimento médico, onde não tem criança abandonada na rua, onde o povo é muito mais instruído, a Unesco, que é o órgão de educação lá da ONU, fez uma prova na América Latina toda, do México para baixo, testando o conhecimento dos estudantes de cada país. O de Cuba foi 2 vezes superior ao segundo colocado. Foi uma diferença tão brutal que eles voltaram a Cuba e fizeram de novo. Porque está muito brutal essa diferença. Porque ali tem um povo instruído. Foi a única defesa, a melhor defesa que eles arrumaram para não ser invadido pelo Império, que eles estão debaixo do nariz do Império. Em Cuba é proibido propaganda comercial. Você não pode estimular o consumo excessivo. Para não ter ninguém abandonado. Quando tem consumo excessivo, falta para alguém. Lá é proibido. Um amigo meu, eu conheço um monte de gente que vai lá, jornalista, sobretudo. O cara tirou uma foto do outdoor dizendo consuma apenas o necessário. Botou até no Facebook. Quase que dá para ler nas entrelinhas. Para ter para todo mundo. Consuma só o necessário para não faltar para ninguém. Isso aqui é outra mentalidade. Por isso que a mídia tem horror. A mídia é empresarial. Nós estamos numa sociedade comandada por empresas. O ser humano não está no centro da nossa sociedade. O interesse empresarial, sim. É aquela coisa, comparar uma delegacia de crime contra o patrimônio com uma delegacia de homicídios. A diferença é brutal. É interesse empresarial. Compara o tratamento que recebe um professor que se dedica à extensão na universidade, que leva conhecimento para fora da universidade, com o tratamento que recebe um professor que se dedica à pesquisa. Pesquisa interessa às empresas. O professor que se dedica à pesquisa, ele tem um patamar muito mais elevado. O cara da extensão é um louco. É tratado com desdém. Por quê? O conhecimento não é para ser espalhado. É reservado para a classe que vai gerenciar a sociedade do jeito que ela é. O resto tem que ser ignorante. E as pessoas concordam com isso mesmo, as pobres. Eu estava lá no Santa Marta. Santa Marta é um morro assim. E as construções é de você não acreditar, cara. As hastes fininhas segurando, você passa por baixo, tem uma escadinha, um quarto do lado direito, uma laje em cima, desce, tem uma pedra, você passa por debaixo da pedra, já tem outra casa. É um labirinto incrível que tem lá. Aí eu fiz uma pergunta muito simples. Quantos engenheiros tiveram aqui fazendo esse mosaico? Quantos engenheiros vieram aqui construir? Engenheiro, cara, na favela? Nenhum. Ah, então foi feito só por peão. Foi feito por peão, sem engenheiro. Eu vou marcando para mostrar o que eu quero dizer. Então, peão construiu sem engenheiro. Agora vê aí, qual engenheiro que constrói sem o peão? Não existe. E aí vocês se sentem inferior ao engenheiro. Vocês não precisam dele para construir, ele precisa de vocês para construir, você se sente inferior a eles. Aí você vê aqueles olhos assim de quem está pensando. Ih, eu nunca tinha pensado nisso. É um sentimento plantado. Se você perceber como é que a classe alta trata com as dificuldades e comparar com como é que a classe mais baixa trata com as dificuldades, você vai perceber. A de cima não sabe tratar com dificuldade. É como criança mimada, tem todas as suas vontades satisfeitas. Qualquer coisa bate o pé, faz malcriação, fica puto da vida. O de baixo não, ele está acostumado. Ele supera, é mais uma só. Pô, meu irmão, valeu, tô com a boca seca e parece até que eu fumei maconha. Eu só fiz uma palestra regada a cerveja. Mas era num bar. Meu amigo escreve rap, ele tem uma música que fala: todo pedreiro tem um pouco de arquiteto, mas nem todo arquiteto tem um pouco de pedreiro. Não, arquiteto não tem nada de pedreiro. Pânico de pegar na massa. Ah, que beleza, mano. Ainda bem que você lembrou que eu sou um pré-idoso, né, meu irmão? Deixa eu sentar. Tem um vídeo meu que foi feito na favela. Geralmente a favela não tem recurso, né? Não dá pra gravar. Mas teve um que foi gravado. Foi feito no Complexo do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, lá no Rio. Que um evento que foi patrocinado pela prefeitura. Tinha até interesses empresariais ali, embora fosse microempresariais. E foi gravado. E alguém me disse que foi a melhor palestra que eu fiz. E eu estava de frente para um monte de favelado. Muda tudo, velho. O que eu tenho para falar com eles é muito diferente do que eu tenho para falar com o pessoal do TED. Me chamaram para fazer uma palestra para empreendedores júniores, uma coisa assim, empresários, filhos de empresários que já têm suas empresas. Sabe, o que eu vou falar ali? Ali eu vou falar de sensibilidade, sabe? Vou falar dos invisíveis, vou fazer aquela coisa assim, pô, aqui a mão dos invisíveis está presente e ninguém está vendo. Todas as roupas aqui foram costuradas por pobres. Essas cadeiras que nós estamos sentados foi pobre que construiu. O chão,
o ambiente não está limpo, olha essas cortinas, olha como é que os vidros estão limpos. Está tudo bem colocado, tudo feito por pobre, a gente nem lembra disso. E aí fala aquela coisa, quem botou asfalto na rua, mano, debaixo do maior sacrifício, um calor medonho, cheirando aquele gás de querosene? Quem é que botou as calçadas para onde a gente anda? Os sapatos que a gente está calçando, quem é que fez? Muitas vezes com trabalho escravo, se for de marca. Quem é que planta o que se come? Quem traz? Quem colhe? Traz? Quem quantas vezes prepara? Quem tira o lixo? Tão necessário tirar o lixo? Quem bota os canos de esgoto? Quem desentope? Tudo é pobre que faz. Quem abre as portas? Quem liga as máquinas? Tudo é pobre que faz. E apesar disso, eles são desprezados. Eles não só constroem, não. Eles fazem a manutenção. E se você pegar o sistema tributário, ele é em cima dos mais pobres, que é em cima do consumo. Então o pobre, ele constrói, mantém, sustenta a sociedade e é desprezado, perseguido, inferiorizado, explorado até o talo. Então, Falou, irmão? Você falou, eles também recebem esse alimento, você tipo, quer o tênis de marca, quer o relógio caro, quer a favela, quer o Xbox, quer consumir, quer se igualar. Claro, ele não tem uma televisão dentro de casa. Então, mas quando você acha, então, o que fazer para essa mentalidade mudar, já que a gente sabe que não vem do governo assistência, não vem, aonde você acha que está a esperança desse movimento? O que mais falta para... Está lá mesmo, nas exceções que tem lá, que eu estou vendo botar cada vez mais. Você acha que vai vir com o tempo um despertar da É muito mais consciência? fácil você despertar a consciência de uma pessoa miserável do que de uma pessoa privilegiada. Sim, Porque mas miséria não gera apego, mas privilégio recursos sim. para quem está aqui fazer para construir algo maior, para tocar mais gente. Você quer que eu arrume uma solução para quem está aqui, para vocês, pessoalmente? Não, aqui no geral de quem quer despertar, de quem busca. Cara, se você conseguir despertar você mesma, você já está fazendo um trabalho coletivo. Então, com o tempo, você não vê um plano estratégico. Todo mundo que eu vi tentar mudar fora... De política, né? Tá todo mundo perguntando de política. Então, exemplo disso. Não tem uma saída política, essa é a resposta. Tem sim, desde que na política entre o afeto, entre o respeito, entre o sentimento. Aí sim. Mas a política, como ela é apresentada, é um jogo de interesses, cara, sem sentimento, é psicopático, foda-se quem estiver sofrendo. Né? Como o Galeano dizia, tempos atrás, qualquer um reconhecia na miséria, na pobreza, injustiça. Eram injustiças sociais. Hoje a ideia plantada é que a miséria e a pobreza é a justa punição da incompetência. Exatamente. E as pessoas assimilam isso. Eu vi a senhora falando que toda dificuldade, não, mas eu também não me esforcei, eu não estudei, tem que ser pobre mesmo. Você não estudou porque não quis? Você falou, não estou afim de... Não, eu tive que começar a trabalhar com 11 anos para ajudar a família. A estrutura social, cara. Não foi uma escolha, foi uma necessidade. Que não deveria existir. É inconstitucional isso aí. Nós estamos num Estado que não cumpre a sua própria Constituição, ou seja, um Estado criminoso. Pela Constituição não pode ter ninguém com fome. Não pode ter ninguém sem casa. Não pode ter ninguém sem atendimento médico se precisar. O ensino tem que existir de qualidade. A informação tem que ser verdadeira. Tudo isso é constitucional. E tudo isso é atropelado por um Estado sequestrado por interesses empresariais. No centro estão os interesses empresariais. E bota um cara que queira realmente fazer o Estado cumprir suas obrigações constitucionais. Ele vai ser massacrado pela mídia. Vai ser massacrado, não vai ter financiamento de campanha, vai ter um monte de gente falando mal dele. Não se elege. A estrutura foi formada assim. Então não é de cima que vem a mudança, é de baixo. E é fácil entender isso. Como é que se constrói uma casa? Não é com alicerce primeiro? O alicerce é a periferia. O alicerce são os mais pobres. O resto é tijolo. E eu acho que o clima vem no caminho de ajudar isso aí. Você vê que está faltando água aqui na região sudeste. São Paulo e Rio estão brigando por causa de uma cabeceira de rio aí. Já estão passando água de Campinas para cá. Já viu? O Geraldo Alckmin vai inaugurar umas bombas jogando água podre no reservatório para não faltar. Aquilo era chamado de fundo morto. Aí eles mudaram. O nome técnico é reserva técnica. Tecnicamente é uma reserva. Na verdade é um monte de cocô. Mas tecnicamente é uma reserva de água. Já que está faltando, pô, joga uma água sanitária aí. O discurso dele que ele estava mais preocupado com as empresas de faltar água para ter a produção do que com a própria população.
Ah, uma sinceridade rara. Um ato falho. Garanto que puxaram a orelha dele depois. O marqueteiro dele, como é que você me dá uma dessa, meu? Você não pode falar isso. É, que nem aquele ministro japonês que falou que os velhos que estão pesando para a saúde pública tinham que se matar. Que ele teria vergonha de pesar para o dinheiro público, velho, inútil, sem poder fazer nada. Caiu no dia seguinte. Não foram fazer nada contra ele, mas você não pode falar isso assim, em público, no microfone, na frente das câmeras, cara. É a realidade. Mas não pode falar assim tão claramente. Você quer uma vez? Quero, mano. Fazendo um vídeo seu uma vez, você comentou que você agora, você tocar em dinheiro. 6 meses, 6 meses. Eu era muito menino, cara, não tinha filho. Como é que foi isso? Eu achei que dinheiro é que é o demônio de quem tanto se fala. É o dinheiro que é o demônio. Eu não pego mais nessa merda. Moleque, novão, 19 anos de idade, mano. Tinha servido exército, tinha passado poucas e boas, não tinha medo de nada. Pedia comida. Experiência interessantíssima é pedir comida, cara. A reação das pessoas. Você entra no restaurante e vai direto no dono. Você sente o dono. Parece que ele vibra diferente, né? Aí, opa, tudo bem? É o seguinte, tô viajando, não tenho dinheiro nenhum, não carrego dinheiro comigo. Tô morrendo de fome, me arruma um prato de comida. Assim, de graça? Pô, se você tiver algum serviço para eu fazer, eu faço qualquer... O que você sabe fazer? Qualquer coisa, mano. Varro o chão, limpo o banheiro, sirvo mesa, ajudo na cozinha, qualquer coisa. Não, mas eu tenho funcionário suficiente aqui, não preciso de nada, não. Você não precisa do meu serviço? Não, mas eu preciso da sua comida. Me dá um prato de comida. Me dá um prato de comida. Me dá um prato de comida, cara. Você vai me negar um prato de comida? Não é possível. Tá cheio de comida aí dentro, velho. Tô cheio de fome aqui. Me dá um prato de comida. O cara dá, velho. Pra não dar, ele tem que ser muito grosso. Se o cara falar assim, não quero te dar um prato de comida, eu não tenho mais o que dizer. A comida é dele. Ele não quer me dar, não tem mais o que argumentar. Mas enquanto ele for dando desculpa, eu vou desenrolando. Negou, velho. Mas é o teu negócio, tem portas infindas. Você bate numa. Eu já aproveitei até rixa de vizinho. Bati na porta. Aí dá pra me arrumar, vai embora, vagabundo! Caralho, não tem mais papo. Bato do lado. Opa, boa tarde. Eu tô viajando, tô sem dinheiro, fui pedir um prato de comida aqui no seu vizinho, quase que ele me jogou uma pedra. Os caras é um filho da puta, não presta não. Entra aí. Também tem o lance de eu pedir um prato de comida na Boa Viagem em Recife, era de bacana, uma mansão enorme, uma festança rolando, mano. Abertos os 2 portões, aí eu olhei, pô, o portão tá aberto. Pelo mesmo motivo que o cachorro entra na igreja, né? O cachorro entra na igreja porque encontra a porta aberta. Eu fui entrando, olhando, até ser visto. Opa, o que é? Não, é o seguinte, quem é o dono da casa? Eu queria falar com o responsável aí. Aí já aparece uma madame ou um cara. Não, tô vendo essa festa aqui, tô viajando aí cheio de fome, tô precisando comer. De longe eu vi um monte de comida, sabe? Dá pra me arrumar um pratinho de comida? Ah, dá sim, pera aí um instantinho. Daqui a pouco vem, pá, me dá um papelão e tal. Aí eu saio, sento do lado, na calçada e começo a comer. Com a mão mesmo. Aí os caras chamaram a polícia. De repente para um carro de polícia. Assim. O cara para bem na minha frente e fica me olhando. Um sargento e um soldado. Ele parou e ficou sem saber o que dizer, que eu não estava fazendo nada, eu estava só comendo. Aí o cara ficou me olhando um tempo assim e falou, tá fazendo o que aí? Eu já pensei que ia me dar porrada. Ele quer me dar porrada. Eu tô comendo, o cara pergunta, tá fazendo o que aí? Tô lendo a Bíblia? Eu falei, ah, tô comendo, né? Você pegou aí nessa casa? Foi eles que me deram, eu pedi aí. Parece que eles não querem que você fique por aqui não, melhor você sair andando. Ah, falou, valeu. Eu levantei e saí andando. Fui embora. Os caras estavam com medo de eu ficar ali. Ou com nojo, ou com raiva, não sei. Não sei. Mas a partir dessa experiência eu comecei a preferir pedir nas periferias. Você para. Por que você começou e você para? Porque eu percebi que o dinheiro não tem vontade, mano. O dinheiro não tem vontade. O problema não é o dinheiro. O problema é a ambição, o egoísmo, o ser humano. O dinheiro é um fator de troca. O pensamento que eu tive foi o seguinte. Digamos que eu faça sandálias de couro. E eu quero tomar vinho. Ó. Eu tive filho, eu tive neto. Eu quero tomar um vinho, mas um determinado vinho.
E só existe troca. Eu vou ter que achar um cara que faça o fio que eu gosto e que precise e goste da minha sandália. A possibilidade que eu tenho disso acontecer é muito pequena. É muito mais jogo botar minha sandália em exposição, alguém que precisa da sandália me dá um padrão de troca, que é o dinheiro, e com esse dinheiro eu vou lá no cara que faz o vinho que eu gosto, e ele vai trocar por alguma coisa que ele precisa. Então o dinheiro é bom. Ruim é o uso que é dado a ele, como ele é visto, como fator de poder, de predomínio, de consumo excessivo. Você é medido como ser humano. E a coisa é tão lavada, mano, que, por exemplo, Dia das Mães, você gosta da sua mãe? Então você se endivida. Trata de comprar um presente caro, porque o seu afeto vai ser medido pelo preço do presente. Isso é tácito. Isso é real. É absurdo, mas é real. Se você fizer um desenho no papel e der, ela vai se sentir desprezada. Os parentes todos vão dizer que você está sacaneando sua mãe, cara. Você pode ter feito com o maior coração, você pode ter adorado o desenho, isso é a melhor coisa que você fez na sua vida, mas ninguém vai acreditar, cara. Você tem que se endividar. Dia das Mães, as dívidas com os bancos dão um pulo, velho, enorme, só comparável ao Natal. Presente. Eu gosto da minha mãe, eu dou um presente mesmo. Estupidez, cara. Uma pequeneza, uma visão pequena, induzida, conduzida por psicologia do inconsciente causada na publicidade. É mentira. Eu, quando ia nos natais da minha família, depois que voltei a entrar em contato, que eu era visto como um cara super estranho, todos os presentes que eu dava eu fazia. Fazia brinquinho para as meninas, camisa para os caras, levava uma pintura, um desenho já emoldurado, dava para os casais, para as duas irmãs, para os adultos. E mesmo assim era muito estranho. Por quê? Porque eles pegam os presentes deles, velho, e botam dentro de um pacote de papel, um embrulho. Eu não gosto nem desse nome. O que é quando o cara tá te embrulhando? Tá te enganando, né? Então o embrulho me dá uma má impressão do caramba. Eu quero dar um presente pra você, velho, eu pego e te dou. Não precisa estar dentro de um pacote, não. Tá, fiz esse brinco aqui, toma aí. Fiz esse colar pra você. Ó, fiz essa camisa, segura aí. Isso é dar um presente, mano. Então, mesmo na hora de dar presente, tinha esse destaque. Eu não botava meu presente lá com aquele papelzinho do Papai Noel para o fulano. Isso é ridículo. Eu vou respeitar, mas não pode me cobrar que eu faça a mesma coisa. Eu não vou fazer. Para mim é demais. Eu estar indo lá no Natal e não esclarecer a eles que 25 de dezembro foi inventado em 854 depois de Cristo pela igreja para enfraquecer as seitas do norte da Europa, que eles não estavam conseguindo converter, que eram seitas que tinham deuses guerreiros. Se apresentava Jesus crucificado, eles davam, isso é um Deus, cara. Foi pregado na cruz por um bando de soldado. Isso não é um Deus. Os deuses deles eram indestrutíveis, invencíveis. Para vencer um deles tinha que ser um outro Deus. Então eu não colava o cristianismo ali. Só que quando o Império Romano ia ganhando, uma das leis para os derrotados era se converter ao cristianismo. Então os nobres todos, os líderes, os chefes, as referências sociais, eram convertidos ao cristianismo. De repente veio a ordem, dia 25 de dezembro tem que abrir os castelos, matar bichos, servir para a população, bebida de graça, para atrair a população, para enfraquecer. Primeiro eles tentaram reprimir as seitas nórdicas com os guardas. Aí acontecia de vez em quando uma patrulha ser massacrada pela população. Que eles estavam lá tomando seu, sei lá o quê, os seus peiotes europeus, né, o sinado, que era a festa do solstício, comemorava a fertilidade da terra, agradecia a colheita e pedia novas colheitas boas. Então era uma coisa bem ritualística. Quando chegavam os soldados romanos dizendo que era proibido, que ia prender os líderes, muitas vezes se revoltaram, então não dava para combater por aí. Então o combate foi feito assim. Vamos fazer uma festa no mesmo dia. Abre e libera, vinho, para a moçada, claro, a juventude começou a preferir para essas festas, aí começou a enfraquecer as seitas. Quando já estava suficientemente enfraquecidas, aí foi proibido, e aí a guarda já podia ir para cima, porque não tinha aquela reação que tinha antes. Então, assim, a Igreja Católica se implantou. Então, toda vez que eu estou no Natal, me dá vontade de contar essa história. Eu já abro mão de fazer isso, não vai querer que eu embrulhe presente. Já estou abrindo mão de contar a história. Um pai deles, né? Mas eu não rezo, eu saio da sala, vou no banheiro. O que você acha da religião nessa história? Meu irmão, já começa a implicância na palavra religião. Religação. Quem é que teve o poder de se desligar do Criador, se é que é um Criador antropomórfico, como eles acreditam? Vamos supor, um Deus de barba branca, cajado e tal. Quem teve o poder de se desligar dele? Para poder depois se religar. Para religar tem que desligar primeiro. Né?
Você olha para uma galinha, a galinha não tem a menor consciência de Deus, não sabe que Deus é o pai. Aquele cara de... Ele não sabe. Mas ela é parte da criação. Não, ela tem o perdão da ignorância. Mas ninguém diz que ela não tem ligação com Deus. Ela é uma criatura de Deus. Agora o homem vai se religar à divindade. Ele se desligou quando? Onde? De que maneira? Já começa a pretensão por aí. A religião, velho, é uma espécie de inconformação com a incapacidade humana. Porque explica o que é inexplicável, né? Tenta compreender o que é incompreensível, impõe sob ameaça, ou você acredita ou você vai para o inferno. Eu abro mão, não tem problema em dizer não sei. Eu não sei como é que é. Que tem coisa, tem, eu sinto. Já tive várias provas disso. No Candomblé, então, eu achei incrível as provas que eu tive. Eu cheguei na Bahia, tinha saído da universidade. Pois é. Eu postei alguma coisa a respeito. No processo lá, não reconheceu os caras reclamando de um vídeo que estava ofendendo o Candomblé. O juiz falou que o Candomblé não podia ser considerado uma religião, que ele referiu lá o pedido. Não, porque não era monoteísta, velho. Porque não tem uma divindade para ser venerada. Tem uma porrada. Mas eu acho que é útil, mano. É útil. Tem pessoas que estão num nível tal que precisam aprender a fazer o bem por interesse no prêmio e não fazer o mal por medo do castigo. As pessoas não perceberam o privilégio de você beneficiar alguém. E nem perceberam como é ruim você prejudicar alguém. Não tem ainda desenvolvido em si. Então precisa disso aí. Eu conheci um cara que ele fundou a primeira ala evangélica num presídio do Rio de Janeiro. É um negão. Ele se converteu já preso, depois saiu na condicional, fez as provas para ser pastor lá, que você tem que ficar gritando na Cinelândia, pregando no deserto, né? E aí conseguiu ser graduado pastor, não sei como é que chama. E aí voltou para o presídio, ele estava na condicional, voltou para o presídio e começou a converter os outros presos. E para ele era fácil converter os outros presos, porque ele conhecia a realidade do preso. Ele tinha sido um preso, tinha sido um criminoso. E, aliás, hoje é uma das únicas saídas, né? Tem ali meio de recuperação, é pela religião dos presídios. Tem muita coisa rolando, mano. Tem muita coisa rolando. É que não sai. Tem muita gente trabalhando. Tem gente que entra lá e faz biblioteca. Eu conheci um delegado, Orlando Zacconi, ele fez uma biblioteca na cadeia dele, na delegacia dele. Só para os presos. E tem muita gente trabalhando nesse sentido. Os evangélicos, mano, bem ou mal, eles alcançam mesmo uma carência incrível de uma moçada que não tem muito alcance. É uma moçada que é totalmente sabotada em instrução, em informação. E que está com aquela impregnação cristã, milenar, né? Para ele, Deus é Jesus. Então o cara lá falando de Jesus e falando da realidade dele, e mostra para ele que sentiu o que ele está sentindo, que passou pelo que ele passa, ele se deixa levar. Na ala evangélica não tem briga, não tem estupro, não tem facção, não tem roubo. É a ala sossegada da cadeia. Como é que eu vou dizer que ele está errado? Não tenho como, cara. Dois comércios nessa sociedade não fecham quando abrem. É igreja e farmácia. Ah, igreja não é comércio. É comércio. E quando fecha, é porque vai abrir uma maior. Tem grana. Os deputados evangélicos, senadores, os parlamentares evangélicos, para mim, são muito mais perigosos do que os comprados pelas empresas. Porque os das empresas, pelo menos, eles estão controlados pelas empresas. Os evangélicos não têm controle, velho. A moçada que dá o dinheiro para eles não cobra nada. Eles fazem a barbaridade que for. E tá tudo certo. Olha o Feliciano. O cara é eleito. Eu achei ótimo o Feliciano na presidência dos direitos humanos, da Comissão de Direitos Humanos. Achei ótimo, cara. Ninguém à minha volta sabia que existia uma Comissão de Direitos Humanos. Todo mundo tomou conhecimento. Primeira declaração do cara de que os negros são condenados por Deus. Falei, claro, que barato, velho. Tem que ter mais gente assim. Que descara mesmo, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Mostrou qual é do cara. E um monte de gente que ficou sabendo que existe uma Comissão de Direitos Humanos lá no Congresso. E de repente já pode se ligar e acompanhar os trabalhos. Que é preciso tomar conta dessas coisas que acontecem. As pessoas não têm conhecimento nenhum. São os colaterais que eu estou falando. Como aquela coisa da hegemonia do tráfico com a milícia. Agora os nordestinos que vieram lá nos pau de arara diferentes, um mora numa faila, outro na outra, que tinha marcar encontro na praça lá longe. Agora eles já podem se visitar. Agora quem trabalha com cultura, quem está começando a enxergar a realidade, os angustiados já podem se encontrar de uma favela para outra. Já trocam figurinhas. Alguns problemas aqui foram resolvidos que lá não foram. Alguns outros problemas lá foram resolvidos e aqui não foram.
Então a gente passa o conhecimento, a gente troca. E está havendo essa união das periferias. Por isso que eu acho que a mudança vem de baixo. Deve. Até onde quiseram, né? Eu coloquei até onde eu pude conter. Mas eu não podia exigir nada. Que escola que é oferecida para eles? Escola pública. Eu tenho uma filha que passou por uma escola particular. Isso vai ser complicado de contar, porque tem muita coisa envolvida. Meus pais pagaram a escola particular especificamente para ela ser interna na escola doméstica, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. A escola doméstica é uma escola de formação de dondoca. Prepara mulheres para casar com fazendeiros ricos. Então ela aprende puericultura, etiqueta, administrar uma cozinha, economia doméstica, junto com as matérias. E ela foi para lá e conviveu. Ela tinha motivo para querer sair de casa. E aí ela ficou lá 1 ano e depois foi expulsa. Era muita repressão. E meus filhos eu criei de forma muito libertária, sabe? Sempre respeito, sempre falei muito sério com meus filhos. Com respeito, sacou? Sem agressividade, mas sério, levando eles a sério. Nunca me dirigi ao meu filho falando o papai. O papai quer que você... Não. É pelo nome, vem cá, eu, você, o que você acha, o que você quer, vai lá e desenrola. Sempre joguei meus filhos. Vários amigos diziam pra mim que eu era cruel com meus filhos. Eu falava, pô, pai, eu queria um pastel. Eu falei, tudo bem, então você vai lá e compra, toma aí. E o bar cheio de gente lá. Ele olha pro bar, pô, compra pra mim. Não, vai lá, você quer o pastel mesmo? Então vai lá, meu irmão. E aí o cara vai lá e fica, moço, moço, moço! E o moço... só, moço, moço! Aí eu olhando. E o cara, pô, tu é ruim, hein, cara? Eu falei, precisa estar comigo. E eu olhando pra ele. Aí daqui a pouco o Ravi para de gritar, olha em volta. Aí vê alguma coisa que não dá pra eu ver, porque é dentro, vai lá, daqui a pouco ele vem com um banco. Bota no balcão, sobe lá, pega o dinheiro, balança o dinheiro. Moço! Aí o cara olha pra ele, o que você quer? Esse pastel aqui. Aí o cara pega, pá, dá o dinheiro, vem feliz da vida, com o pastel na mão. Eu sempre joguei meus filhos no fogo. Sempre. E eles se viram.